Liderança, cara, não é algo que... Não é um crachá que você põe no seu peito. Eu sou líder. Liderança, você é eleito líder de alguém, tá? Eu escolho seguir você enquanto meu líder até que eu decida não seguir mais. Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um Mentoria, o podcast aqui da agência MMF. Vocês já sabem, toda semana eu trago um convidado que tem o potencial de enriquecer o meu intelecto numa completa mentoria. Nós estamos dividindo isso com vocês de graça. Então, eu preciso, né, Pedrão, pedir isso. Preciso pedir, curte, comenta, compartilha esse vídeo com um amigo. Hoje, o papo de hoje tá pesado. Vamos falar sobre gestão, autogestão, sobre gestão, liderança. Então, se você tem um amiguinho aí que está se desenvolvendo, que precisa entender, explorar mais esse assunto, já compartilha com ele. E é claro, cabeção, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por que disso? Porque se você não fizer isso, quando sair o próximo mentoria, você não vai ver o vídeo, você não vai ser notificado. Hoje, eu estou com um cara aqui que eu abri a minha carteira de amigos, eu coloquei todos os meus amigos numa furada, trouxe todos eles, saíram do bastidor para encarar as câmeras e hoje eu tô com esse cara super especial, José Roberto Campos, vulgo Lixa, e talvez essa história venha para o podcast. Cara, primeiro de tudo, obrigado por aceitar esse convite, bater um papo conosco. E, cara, eu não apresento ninguém, cara. Eu tenho um problema com apresentações. Certo. Então eu quero estimular a sua auto-apresentação. Cara, é um negócio difícil, mas vamos lá. Eu sempre brinco com a Amanda, que é minha esposa, que toda vez que a gente tem que quebrar o gelo com pessoas que a gente está conhecendo, a gente fala da quantidade de filhos que a gente tem. As pessoas ficam surpresas e quebra todo o gelo. Mas vamos lá. Primeiro obrigado aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento. Eu acho que a gente não vai contar a história de por que lixa. Eu acho que isso tem que ser um papo de bar. Então, quem tiver afim, chama a gente aí que a gente conta. Meu nome é Zé Roberto, mas todo mundo me conhece como Zé. Eu acho que isso facilita a vida de todo mundo quando você simplifica. Então, quem me conhece aí aqui em Bauru, sou o Zé. Eu sou pai de 4 crianças, 4 meninas. Sou casado, sou cristão. Eu sou do interior do Paraná, cara. A gente acho que sabe disso, mas eu venho de uma cidade muito pequena. E tô em Bauru já faz um tempo, tenho 2 passagens por Bauru. Sou um cara formado em tecnologia, nunca me vi na vida fazendo qualquer outra coisa, exceto porque meu pai era agrônomo e quando você é criança se espelha um pouquinho nisso. Mas quando eu fui crescendo e tendo contato com tecnologia, eu nunca me imaginei fazendo nada diferente, né? E só falando rapidamente sobre isso, então eu estou há mais de 20 anos trabalhando com tecnologia em produto, projeto, produto digital, serviços e consultoria. Show de Era essa a bola. apresentação que você esperava. Cara, maravilhoso, tá vendo como as pessoas sabem se auto-apresentar? E aí, só um adendo, aquela musiquinha do Padre Marcelo Rossi não foi feita pra você, aquela, o senhor tem muitos filhos. Foi, mas eu pedi para tirar o meu nome, porque ia ficar ruim. Colocar no senhor. Gente, é brincadeira, é brincadeira. Mas vamos lá, cara. Vamos revisitar aqui um pouco do baú dessa jornada, né, Zé? 20 anos ligados à tecnologia. Qual foi o start, cara? O estopim para começar. Você é de uma cidade chamada Andirá. O Judas perdeu as botas, 4 km Cara, eu acho que ele nem conseguiu chegar lá. Andirá é uma cidade do norte do Paraná. Para quem conhece aqui a região de Bauru, você indo no sentido Ourinhos, passou Ourinhos é a segunda cidade no Paraná, mas é uma cidade muito pequena, tem cerca de 20 mil habitantes. E como começou a tua jornada com tecnologia? Da onde saiu isso? Cara, eu sou o mais novo de 3 irmãos. Um velho, uma irmã e depois eu. E a jornada com tecnologia, eu não sempre fui muito ligado em aparelho eletrônico, assim. Eu acho que a minha geração foi uma geração que começou a ter bastante contato com isso, assim, com videogames e coisa. Então, eu desde pequeno, meu irmão ganhava os brinquedos, eu usufruía, então ele teve um Atari, depois eu fiz muita birra para conseguir um outro videogame. Então, eu lembro minha infância assim muito ligado a isso, muito focado nisso.
Mas eu não é como hoje, assim, a gente brincava, perdia o tampão do dedo na rua, né? Ligava o bicho de pé, então não tive uma infância só focada nisso, mas foi um equilíbrio saudável, mas eu gostava muito. E aí, naturalmente, foi no ano de 92, eu tinha 9 para 10 anos, meu irmão entrou num curso de computação. Isso em Andirá. Em Andirá, olha só que evolução. Em 92 ele entrou no curso de computação, eu nem sabia o que era computador. Meu vizinho tinha um computador que pouca gente, isso vai denunciar a idade, que chama MSX. Cara, esse computador gravava dados em fita cassete, mano. Então a gente ia na casa dele, ele digitava uma coisa no teclado, fala qualquer coisa, um palavrão, que a gente se divertia. Aí o computador reproduzia isso. Mas os dados eram gravados em fita cassete. E aí, meu pai olhou aquilo, achou que se você desse o computador para uma criança, a criança ia ser, sei lá, um Bill Gates, automaticamente. E meu irmão tem um poder de convencimento do meu pai, assim, fora do comum, e ele comprou um computador. Cara, eu lembro que esse computador chegou na rodoviária de Andirá, assim, veio pacote, um trambolhão, era um XT, um 286, que não tinha HD, e tudo que você tinha que fazer era com disquete, daquele disquete maior. O grandão. Assim. Não sei se você chegou a ter contato com isso. Eu peguei disquete, mas o pequeno. Não, o meu era do bolachão, assim, gigantes. E aí, cara, eu sempre fui muito curioso. E quando meu irmão não tava, eu ia fuçar no computador para ver o que dava para fazer. E aí eu vi que dava para jogar. Meu irmão escreveu os comandos que eu devia digitar, e aí eu ia fuçando, aprendendo, estragando o computador várias vezes. E, cara, e aí nunca mais a gente deixou. Durante a vida toda a gente foi evoluindo, computador, conhecimento. E aí quando chega na época de você decidir o que você quer, com 14, 15, 16 anos, começar a arrumar para aquilo que você quer fazer, naturalmente eu falei, cara, eu quero trabalhar nisso. E aí fiz curso microlins da vida, assim, montagem e manutenção de computador, porque eu estragava muito o meu. E, cara, virei o nerdão do computador, de onde girar, assim. E quando foi para escolher o curso, fazer ciência da computação. E perto de Andirá você tinha polo para isso ou não? Foi daí que já começa o processo migratório. Tinha o que a gente tinha de contato com tecnologia, até brinco que a molecada de hoje, as pessoas mais novas, conseguem ter muito acesso fácil a jogos, a variedade de jogos. Tá na mão da molecada. Em Andirá, vamos lá, em 1996, 7, 8, o único jeito de eu ter acesso a um jogo sem internet era indo na banca, esperando todo mês uma revista que chamava Jogo Completo. Você lembra disso? Você é que você é mais novo. Você tinha que comprar a revista, que custava caro para quem não. Um cara de 14, 15 anos que não trabalhava na época ainda. Então eu pedi dinheiro pro meu pai, comprava a revista, e se o jogo fosse ruim, você tinha que esperar outro mês para ter. E aí tinha revistas que vendiam demonstrações de jogos. Então eu conheci GTA através de demonstração, de demo. Demonstração, Demo que minha mãe achava que era o demônio, né? Então foi assim, aí logo veio a internet de escada, que a gente estava depois da meia-noite. Pra pagar menos pulso, né? Meu pai várias vezes arrancou o fio. Tem até uma história que acho que se eu contar, não sei se dá cadeia, porque acho que já prescreveu. Mas o UOL, meu pai não queria pagar, porque a gente colocou o fio, conectou lá a internet em casa e começou a usar muito. E assim, cara, eu não me controlava. A conta do telefone vinha então, grande. No dia eu entrava para ver as coisas, porque era novidade e tal. O que é isso? O que dá para ver? E aí, um mês, cara, a conta telefônica bateu altíssima. Você só lembra do meu pai chegando no quarto puxando o fio assim na parede. E aí, depois que a gente fez uma gambiarra, trouxe o fio de volta, ele falou: eu não vou pagar provedor. Naquela época, acesso discado, você pagava lá pro UOL R$ 39,90, ilimitado, e acessava a internet. E o que eu fiz? O UOL dava 30 dias de graça para mim. Aí eu ia lá, catava o CPF da minha mãe, fazia uma conta, no 29º dia eu cancelava. Ia lá, pegava o CPF da minha sogra, que na época eu já namorava a minha esposa, fazia uma conta, com 30 dias eu cancelava. Peguei. Não tenho muito orgulho disso, mas eu fiz. Peguei do avô da minha esposa, do meu sogro, da minha sogra, cara, de um monte de gente. Até que meu pai começou a pagar de novo. 3 anos depois. 3 anos depois, com uma conta para pagar no UOL, agora que vai me procurar e vai fazer eu pagar. Mas era o jeito que a gente tinha, né? E aí, acho que isso abriu
um leque deu uma outra visão para mim do que é a internet, do acesso à informação mais rápido, de como, então assim, cara, as primeiras coisas que eu buscava é, cara, eu ouvi falar muito sobre hacker, eu falei, o que é isso e como é que faz? Eu tinha os livrinhos lá que ensinavam assim, invadir, ensinavam Servidor, derrubar servidor, derrubar acessar. e-mail, fazer ping, fazer loot nas máquinas, então isso abriu muito esse lado hard nerd que sempre foi muito forte, mas a internet me deu acesso a conhecimento que, cara, alguém no interior do Paraná não tinha. E você acha que isso foi um diferencial pro teu senso exploratório, teu senso de curiosidade? Por que eu te pergunto? Porque a geração que nós temos hoje, eu tenho uma filha, você tem 4, e cara, a Valentina mexe no celular com 3 anos de idade e tem influência nisso. É comum você ir em restaurante e ter pessoas com um filho e iPad mexendo, ou seja, a tecnologia já não é um paradigma, ou seja, eles têm muito acesso e a gente tinha que buscar muito subterfúgio para usar. Eu também, eu sou da cidade de Pirajuí, 20 mil habitantes, fiz curso técnico fora de Pirajuí e não tinha computador enquanto eu fiz curso técnico. Muito do que eu aprendi e para as provas que eu ia era papel, não dava para testar. E isso criou em mim um senso exploratório muito grande. Isso para você também funcionou? Eu acho que sim, porque, na verdade, eu acho que é algo que já tinha. Eu sempre fui uma criança muito inquieta, assim. Então, tipo, de desmontar carrinho de remoto e cagar tudo no carrinho, de sair fuçando em ferramenta para ver acontecer, de pegar um fio e querer fazer um soquete e pegar fogo. Eu nunca tive essa habilidade, mas cara, queria descobrir como as coisas eram feitas, como alguma coisa funcionava. Então, eu acho que já tinha essa inquietação, mas o nível de informação que o computador e o computador conectado à internet trazia, trouxe para mim, só potencializou tudo isso. E aí sai Zé, entra a jornada Zé empreendedor em Andirá, desenvolvedor de sites. Cara, eu tenho uma dica para quem quer empreender de não fazer. Essas são boas. Eu Deixa eu ser um pouco mais perto aqui de você, ó. Tá me intimidando esse microfone. Quando eu entrei para a faculdade, eu entrei em 2000 para a faculdade, sou formado em ciência da computação. E aí falei, cara, eu quero trabalhar. Eu já fazia uma manutenção outra de computador, eu fazia uns trabalhos na época, tipo, coisas tipo, eu vou digitar um trabalho para alguém, né? E aí, na época, a Andirá não é uma empresa, cara, de 20 mil habitantes. Naquela época, não tinha muita oportunidade para tecnologia. Mas tinha uma escola de informática, né, que ensinava informática básica, Windows, Office, Delphi, Corel, essas coisas. Até hoje eu não sei se o certo é Corel ou Corel. Corel. Vamos no Corel. E eu acabei entrando lá, fiquei 2 anos trabalhando lá, sendo instrutor de informática. Mas quando foi chegando o final da faculdade, assim, eu falei, cara, eu quero colocar em prática algumas coisas que eu aprendi a gostar muito. Então, tô dando toda essa volta para contar. Mas aí um dia um médico, que é amigo da minha família, falou, é aquela coisa de interior, né? Você mexe com computador, você faz site. Você mexe com tecnologia, né? Máquina de lavar, você mexe? Você faz site? Queria fazer um site para minha clínica. Cara, eu falei, cara, eu não sei, mas eu aprendo. Aí eu lembro que ele comprou uma revista, entregou para mim, assim, aí eu viajei com meu pai, eu comprei um livro e comecei a fuçar. Falei, vamos ver o que sai disso aqui. E aí demorou um pouco, mas aí demorou para eu entregar alguma coisa para ele, que ele curtisse, que fosse pro ar, mas isso já despertou. Eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Aí na época... Foi seu primeiro contato com desenvolvimento? Sem ser a faculdade, sim. Foi com esse job. Contato prático mesmo, né? Na faculdade a gente estava aprendendo uma série de coisas, ainda não tinha entrado muito a fundo em desenvolvimento web. O basicão, Pascal, VB, coisas que hoje nem sei se estão ensinadas ainda no modo que eram. Acho que, enfim. E aí esse foi meu primeiro, assim, job que gerou retorno.
E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu quero fazer isso. Eu falei, cara, quem que eu posso fazer agora? Pô, vou fazer para a igreja. Aí fiz um para a igreja. E aí, na época, cara, ninguém queria pagar hospedagem de site. Então você tinha, não sei se não é dessa época, mas você tinha servidores que não cobravam por isso. Era o HPG, que era homepage grátis. Então, aí eu criava vários. Aí você tinha que querer fazer um site MP3. Para quem tem Spotify não sabe, na minha época era difícil você conseguir um MP3. Flash, muita coisa feita em Flash. Mas aí já você tá muito para frente. Aí o que a gente fazia? Quando eu queria subir um MP3 no meu site, eu tinha que mudar a extensão, porque o servidor detectava e bania seu site. Então eu renomeava tudo para BMP, subia. Tinha um site lá de GIF animado, de MP3, muito atual hoje. Os GIFs de Jesus. Pra galera que só conhece o GIF pelo Instagram, né? Então, cara, isso aí a gente tá falando de 99, né? Faz muito tempo. Então, aí, cara, eu ficava fuçando, minhas madrugadas eram fuçando no chat do UOL, brigando com as pessoas, né? Não tinha polarização naquela época. Menos, né? Mas aí eu ficava procurando e desenvolvendo essas coisas na madrugada. E aí foi quando na faculdade a gente foi entrar mais nisso. Eu lembro, cara, como se fosse hoje, assim, numa aula de sexta-feira com uma professora, e ela foi perguntando para todo mundo, cara, qual que é o seu objetivo profissional? E aí eu falei naquele dia, cara, eu quero desenvolver software para a internet. E todo mundo tava falando, cara, eu quero desenvolver desktop, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu fui o único cara da sala que falou, cara, eu quero desenvolver software para a internet. Ninguém tava olhando para isso na época. Ou eram poucas pessoas? A gente inclusive começou a ter aula sobre isso, mas uma coisa eu lembro, tinha um cara, um dos melhores alunos da turma lá, que era um cara que tinha uma visão um pouco diferente, assim, de tudo. Ele falou assim, depois que o professor explicou e mostrou as possibilidades de fazer software para a internet, assim, software desktop perdeu o sentido para mim. Na hora eu achei estranho, porque, cara, eu também desenvolvia desktop e tal, mas depois de um tempo, assim, que vendo as possibilidades do que podia ser feito com aquilo, fez muito sentido, né? E aí eu comecei, aí foi nessa época que eu falei, cara, eu vou deixar o emprego da microinformática lá de instrutor e vou começar a vender isso profissionalmente. Aí que tá as coisas, assim, cara, eu tenho um amigo que é meu amigo desde os 6 anos. Eu lembro a gente, assim, nos 6 anos, brincando com 6 anos de idade, fazendo as artes com 6 anos de idade. A gente é amigo até hoje. Ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho dele. E aí a gente teve a bela ideia de se juntar numa cidade de 20 mil habitantes, pedir demissão e começar sem plano algum, sem maturidade alguma, sem grana alguma, trabalhar. Então eu falei assim, eu sou um cara assim que eu tenho o processo de venda não é minha habilidade. E aí assiste o episódio do Junca já fazendo jabá que vai sair semana que vem. Vou pedir uma mentoria pro Junca para aprender a vender. E aí eu falei, cara, você consegue conversar mais, você é um cara mais de relacionamento, vem e me ajuda. E aí ele veio, na verdade, o resumo da história é a empresa. A gente vendia site e vendia sistema, né? E para as empresas ali da cidade, da região, ele vendia e eu desenvolvia. Aí depois a gente começou a vender máquina também, esse tipo de coisa. Acontece que a gente tinha uma visão limitadíssima. Então, na época, a gente vendia sites a R$800. Então, ao invés de eu vender um site para você a 80 e cobrar R$100 por mês para ter uma receita recorrente, a gente só queria catar os 800 e viver aquele mês. Né? Porque o salário mínimo naquela época, cara, acho que era R$313, alguma coisa 2 assim. salários. Era um pouco mais de 2 salários. Então, pra gente, parecia que era um bom negócio, mas nunca foi. E aí a gente começou a oferecer sistema também. Então, até, sei lá, até uns 5, 6 anos atrás, eu tinha sistema que eu fiz em 90. Naquela época, deve ser o quê? 2003, 2004, por aí, rodando em agropecuária, por exemplo, de Andirá. E dando manutenção, isso ou não? Dava, mas, cara, dava pouco, assim, cara. O que dava mais de problema? Quando o cara formatava a máquina e não tinha o executável. para poder instalar. Então,
Eu falo que assim, a gente. Isso foi um período muito difícil, até brinco, isso é verdade, ó. Ó aí, gente. Quando às vezes eu sonho que o aluguel tá vencendo e já tem dinheiro para pagar. Porque a gente passou por isso. Veio dessa época. Mas também a gente, no meio do dia que eu não tinha trampo, a gente fechava a porta e ia jogar FIFA. Então, assim, foi um período de muita imaturidade. Assim, então a gente pagou. Tá vendo, Pedrão, por que a gente não tem um videogame aqui? Pois é. Então a gente pagou. Não era no computador mesmo. Mas a gente pagou muito pela falta de maturidade profissional, assim, de visão. A gente não foi nem no Sebrae lá entender se fazia sentido abrir e quais competências a gente precisava para abrir. A gente só foi, né? Muito novo, muito, enfim. E aí, obviamente, não deu certo, mas durou pelo menos, acho que uns 2 para 3 anos. Não sei ao certo o tempo. E aí a gente acabou fechando. Mas eu falo, cara, não pegar o melhor amigo, sem dinheiro, sem um plano claro. E eu vender tecnologia naquela época para uma cidade de 20 mil habitantes, então depois que a gente vendeu o site e sistema para todo mundo que tinha interesse Zerou nisso, carteira, né? zerou. E assim, o povo não gosta de pagar por manutenção de site depois que já pagou. Pois é. Ainda hoje é complexo você vender site como assinatura. Então, tipo, a gente... Mas isso, no fim das contas, eu acho que tudo tem o seu lado positivo, assim, porque eu tive que sair da minha zona de conforto no sentido, cara, eu tinha aprendido, por exemplo, na faculdade a desenvolver em Java, mas naquela época os servidores para você hospedar um site que era em JSP na época, isso existe ainda, eram, sei lá, 5 vezes mais caros do que para hospedar um site feito em PHP, né? Que era uma linguagem de programação mais popular. E aí eu falei, cara, eu vou aprender PHP. A gente vendeu um site para uma lan house e eu falei, cara, eu preciso estudar, porque a gente fazia sites que as empresas conseguiam fazer a gestão do conteúdo, tinha um CMS por trás para atualizar notícia, imagem e tal. E aí, cara, eu lembro que era um feriado de carnaval, eu parei, eu nunca curti carnaval, então eu aproveitei aquele feriado para aprender PHP. Naquela época era assim, compra um livro e devora o livro. Então, eu tive que aprender algumas coisas também, desenvolvendo desktop. Então, esse período dessa empresa, eu fui muito autodidata para poder entregar esses trabalhos que vinham para a gente. Isso foi bom, mas assim, eu nunca, não era mentorado por alguém, então teve muita coisa que eu tive que refinar no futuro. Mas essa foi minha experiência aí do primeiro trabalho nessa microinformática e depois nessa tentativa de empreendedorismo. De empreender. Cara, mas eu acho que o não dar certo é com parâmetro no sucesso, né? Olha, não deu certo porque a gente não virou um Steve Jobs e um Bill Gates como a sua mãe queria no passado. E não deu certo porque a gente não tinha um gato para chupar o rabo. Mas eu acho que traz bagagem. E isso é um dúvida. processo. Isso te ajudou no processo migratório de sair de Andirá, Bauru, depois Campinas? Isso. Cara, ajudou. Porque assim, quando a gente fechou a empresa, falei, cara, o que eu sei fazer? Site e sistema. E aí comecei a pegar freela. Cara, eu fiz muito freela para Santa Catarina. Minha irmã e meu cunhado moravam lá, então era uma cidade que tinha muita indústria de móvel. Eu ia lá, pegava o freela, voltava, ficava 2 semanas fazendo, voltava, entregava, recebia. Cara, eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Fiz isso em umas empresas em Curitiba e tal. Mas aí você vive aquela... Cara, não tinha uma coisa estável, assim, né? Aí eu falei, cara, eu preciso voltar a trabalhar. Aí eu tentei ir para São Paulo. Cara, tem várias histórias. São Paulo tem uma história... Deixa eu fazer um adendo aqui. O pessoal às vezes fala, pô, você é uma Forrest Gump, né? Você tem para cada coisa tem uma história, nada a ver. Eu fui para São Paulo, fui morar com esse brother meu, chama Daniel. Só que eu fui morar no fundo da casa da irmã dele em São Paulo. Essa história do rato ou não? Essa é a história do rato. Mas tem um adendo essa história do rato que me fez desistir de São Paulo. E aí ficávamos eu, Daniel e um outro amigo nosso, Rafael, lá, desempregado. O Daniel trabalhando, tentando arrumar emprego e morando no fundo da casa. Aí esse cara, abriu a casa dele, que é a Juliana, sou grato a ele por ter dado essa oportunidade, ter aberto a casa dele pra gente ficar um tempo lá. E aí, procurando um trabalho lá em São Paulo, cara, na época não tinha LinkedIn, essas coisas, era site de anúncio, procurando. E aí um dia, né, nessa casa, cara,
3 moleques. Todo mundo, cara, era uma bagunça, uma zoeira. E um dia a gente comprou um house que é menorzinho, assim, tipo tic-tac, e um começou a jogar no outro. E aí um dia o cara amanheceu com o rato e a barata chupando o rato na cara. E aí o pior de tudo foi que um dia eu fiquei muito doente. Tava lá, fiquei muito doente. Peguei uma gripe muito forte. Aí eu lembro de eu delirando assim durante o dia. E aí a mãe desse cara falou: Ó, se você não estiver bem, vai ali na cozinha, no armário tem remédio. E aí, quando você fala de vidrinho, por exemplo, de Novalgina ou Magnopirol, é um vidrinho branco com letras em verde. Uhum. Cara, com febre, doidão. Eu fui lá, abri o armário, catei o vidrinho, 40 gotas, mandei Hum. pra dentro. Nem ler o que era. Cara, eu tomei um produto que você põe pra matar larva de verdura, cara. Sabe quando você compra, aí você vai lavar? Aquela solução Eu hipoclorídrica. sei lá qual que é o nome. Cara, a hora que desceu, começou a queimar a garganta. Eu falei, caramba, o que que eu bebi, velho? E aí eu fui ler, assim, tipo, era assim, 2 gotas por litro de água, eu bebi 40, velho. Eu falei, não, eu fui lá, falei, vou tomar um leite aqui, vou deitar e vou morrer. Aí eu fui lá, tomei um leite, deitei e sobrevivi. Mas aí eu falei, cara, não fazia mais sentido. Naquela época eu já tinha a Lu, acho que tinha 2 anos, e a Ju era bebezinho. Ah, e elas não estavam lá. Não, cara, eu ficava lá, sei lá, uma semana inteira, uns 10 dias, depois Uhum. voltava e voltava. Então, nessa época de frila, assim, que eu falei de Santa Catarina e Uhum. Curitiba, e elas já estavam na nossa vida, assim. Caraca, Então, que aí, barra cara, a gente viajar. fazia o que era possível para poder sobreviver. Então, eu fiquei muito tempo nisso, até que depois que eu decidi, cara, eu não quero mais São Paulo, eu achei uma vaga de emprego aqui em Bauru, em 2007. Para quem é tiozão igual eu, tem um site, acho que tem até hoje, chama API. Era lá, era o LinkedIn das vagas de tecnologia. E aí achei uma vaga, nunca tinha pisado em Bauru, tinha passado uma vez por aqui, voltando da casa da minha bisavó. E aí falei, cara, eu vou mandar. E aí fui chamado pela Arca Solutions em abril de 2007 para ser desenvolvedor. A Arca Solutions tinha umas 18 pessoas. Era aqui na Getúlio, perto da Polícia Federal. Ainda não era naquele prédio da Antônio Alves. Não, tinha uns 2 anos, acho, de existência É, naquela ali época. aconteceu um negócio muito engraçado, que eu não sei se a gente pode contar. Vai? Não, Deixa eu tomar o processo. eu sei, cara, mas foi um negócio que você contou uma vez, eu achei muito engraçado. Que vocês chegaram pra trabalhar e a polícia apareceu pra levar Não, não, tudo. acho que dá pra contar. Ah, aconteceu de verdade, né? Um tempo lá na Arca Solutions, a Arca Solutions tinha um produto já, um produto que era vendido no mercado americano e em alguns países da Europa e tal. E o dono da Arca é o James é americano. E em algum momento lá da vida da empresa, eles começaram a tentar gerar uma receita com anúncios. Aham. E aí eles criaram assim, tipo, Banco do Brasil com Z, Serasa com Z, então com pequenos erros de digitação, sites famosos com pequenos erros de digitação. E aí cada vez que a pessoa acessava e digitava errado e acessava, aparecia um anúncio e ele ganhava centavos por cada visualização de anúncio. E aí cadastraram Muito. muitos domínios. O que eu tenho de informação é que aí o Serasa de Campinas e alguma empresa de Campinas, não sei se, acho que foi o Serasa, da unidade de Campinas, alguma coisa assim, viu esse domínio, porque alguém denunciou, e só que denunciaram como se estivessem roubando informação. Hum, E por isso que deu aí, problema. as instituições que cuidam da gente, preparadas como eram na época, tudo bem? Baixaram lá, só que assim, foi bem numa época que a Polícia Federal baixou em House para proibir CS, velho. Foi nessa semana. Aham. Então, assim, tava tendo um monte de ação. E aí, eu lembro, cara, da cena, tocaram a campainha lá, e aí a Arca tinha uma sala aqui, tinha uma escada, e você saía pra Getúlio, assim. E aí falou, é o DAI. Aí a menina que era a secretária lá, e também era QA, que chama Camila desceu, e a hora que ela abriu, já tiraram ela da frente, assim, e, cara, subiu, cara, uma pá de polícia. E aí, menino do interior, né?
Cara, o salário que eu recebi, nunca tenho costume de andar com dinheiro. Não tenho. Então, tipo, quem os caras vêm pedir só, porque, cara, eu não ando. E aí, naquele dia, eu tinha sacado meu salário e enfiado tudo na carteira. Olha que subiu todo mundo gritando: mão na mesa, mão na mesa. Falei, cara, ferrou. Meu salário não quer levar embora. Tinha acabado de comprar um carrinho financiando 60 vezes. Falei, vou levar meu carro, velho. E aí entraram, cara, todo mundo mão na mesa. Tem um cara que entrou debaixo da mesa. Tá vendo como você não é o único? Cara, o cara entrou Eu acho que debaixo vai da ser mesa. roubado, Velho. se esconde debaixo da O cara mesa. entrou debaixo da mesa. E aí, cara, mão na mesa, todo mundo com agaço, assim, na mesa. Aí já entrou, cara, de um jeito bem gentil, assim. Aí falou, todo mundo pra sala. Aí pegou a RG de todo mundo e colocou, naquela época tinha uns 20 e poucos funcionários todos numa sala. E, cara, e vamos levar computador. O que vocês fazem? Que vocês acham com cartão de crédito? Não, cara, a gente não mexe. Lembra até de um cara que trabalhava explicando pro policial o que a gente fazia. Só que o cara não tinha a menor noção. E aí, eu lembro que o maior medo é que tinha um servidorzinho da HP, assim, só com MP3. E aí os caras nem reconheceram que aquilo era um servidor. Então, cara, olha como foi. Eles levaram todas as máquinas, fizeram a gente carregar as caixas. A TV tem filmando, assim, lá no meio do... Cara, e citaram o nome da dona, do James, apareceu no jornal. Eu cheguei em casa com o almoço, minha esposa já tinha visto, saca? Ah, mano, eu tinha visto a notícia no jornal do almoço. E levaram todos os computadores. A gente ficou 2 dias sem máquinas, pra depois alguém ir lá e falar assim, vocês podem vir buscar. A gente tinha que buscar lá ainda. A gente teve que buscar ainda. Levou as máquinas pra dar uma volta. Meu Deus, cara, aquele dia foi assim, eu falei, vou perder o emprego, acabei de comprar um carro. Eu não sei como é que eu vou pagar, tô com as crianças aqui que tinham acabado de vir pra Bauru, mudar definitivo pra Bauru. Cara, depois assim, virou muita risada, né, mas... Cara, eu lembro do dia que você contou isso aí, te morreu de dar risada, cara. Te morreu de dar risada. Cara, eu não sei, tem umas histórias assim que eu acho que daria um livro, assim, de causos. Mas essa foi... Mas voltando à conversa séria agora, você veio pra cá pra trabalhar com desenvolvimento na Arca. Isso, eu vim pra Arca pra ser... E aí, uma coisa que você falou, como a gente às vezes passa por coisas, mas isso acaba ajudando a gente no futuro. Eu consegui entrar na Arca porque na época, por conta desses freelas e dos sites que eu fiz na época que eu tinha empresa, aí eu tinha 25 sites no ar. Eu tinha um portfólio de 25 em PHP. E isso ajudou muito eu entrar na Arca. Né? Foi uma coisa que chamou muita atenção na época. Então eu entrei na Arca para ser desenvolvedor PHP. Na parte de customização do produto deles. Quanto tempo de Arca você... Cara, eu tenho um ciclo de 5 anos. Eu fiquei 5 anos, né? Na Arca. Aí saiu Dextra. Cara, eu vou... Não pode fazer piada. É que você tomou água de Andirá antes de ir pra Campinas, né? Foi... Vai ser cancelado, eu acho. A gente vai ser cancelado. Se as pessoas não entenderem, a gente vai ser cancelado. E aí, na Arca, você ainda não trabalha com gestão, você trabalha só com desenvolvimento. Sim, vamos lá. Eu falo que assim, eu era um desenvolvedor meio MacGyver, assim, porque eu tinha um canivetinho suíço e eu já estava resolvendo tudo com o meu canivetinho suíço. Mas eu entrei como desenvolvedor no time de customização. Cara, eu não vou saber precisar os tempos, assim, exatamente. Quanto tempo eu fiquei em cada função. Mas eu entrei e fiquei como desenvolvedor. Eu acho que eu tinha muita coisa, assim, para aprender. Porque, assim, eu fiz muito sozinho. Né? E aí, quando eu entrei, eu fui aprender controle de versão, né, como a gente faz release, fui aprender Linux, fui aprender como que a gente fazia pegava uma solução, portasse um canal maior e tudo isso. E antes eu fazia os meus sites lá do jeito que eu sabia. Então, eu aprendi muito, e depois de um tempo eles... E o volume de acesso que você tinha também nos sites, imagino que não era suficiente para quebrar o teu código, né? Então... Cara, você tem ideia, para quem entende, assim, a gente fazia área restrita do site, né? Se você fosse lá e desabilitasse o JavaScript do navegador, você acessava a área restrita. Muito seguro. Então assim, cara, tem muito orgulho, né, que eu ia fazer naquela época. Mas aí na Arca eu fui aprendendo, fui me dedicando,
né? E foi progredindo na carreira. Acho que a Arca também foi um lugar que eu fui muito feliz, assim. A Arca estava crescendo muito, então eu cheguei a Arca com 18 pessoas, a gente chegou a ter 70, né? Então isso proporcionou crescimento, novas oportunidades. Então de dev eu passei para o que eles tinham um nome lá de coach, não como é hoje, pelo amor de Deus, Uhum. mas era assim, um coach técnico, então todo mundo que entrava na empresa, a gente acabava apadrinhando algumas pessoas. Que hoje, se a gente for traduzir para hoje, é a liderança técnica ou não? É o líder É, técnico? é. Tá. Então as pessoas que, eu comecei agora, estou enroscado aqui Uhum. nessa demanda, me ajuda. E aí a gente acabava ajudando e conduzindo as pessoas mais novas. E aí eu nunca tive, assim, desejo, eu quero ser gestor. Quero ser gestor de projeto. Eu via lá os gestores, o que eles faziam e tal. E só que aí eu lembro uma vez que eles abriram um processo, né? E aí alguém perguntou: você não vai participar? Eu falei: eu acho que não. Aí eu depois fui para casa, cara, aqui. E aí eu participei e fui bem nesse processo. É. Só que aí nesse processo eu não entrei, entrou uma outra pessoa. E aí num outro processo eu consegui entrar. Mas nunca foi um negócio assim, uma coisa que eu planejei. É, uma coisa que aconteceu naturalmente. E eu acho, Gu, assim, já falando de maneira bem mais, não muito, liderança, cara, não é algo não é um crachá que você põe no seu peito. Eu sou líder. Liderança, você é eleito líder de alguém, tá? Eu escolho seguir você enquanto meu líder até que eu decida não segui-lo mais. E antes da gestão, hoje é fácil eu entender, assim. Eu já senti que as pessoas procuravam, para pedir ajuda, as pessoas não procuravam para poder. Eu conhecia muito como o produto era claro, então a gente fazia customização. Colocava um gateway de projeto novo, um módulo novo. Então eu conhecia muito do produto, poder apoiar as outras pessoas. E acho que eu tenho assim, uma coisa que eu sigo que pô, as sementes que a gente deixa pelo caminho, elas importam muito. Então, o jeito como você trata uma pessoa numa situação desconfortável ou de vulnerabilidade vai marcar aquela pessoa pro resto da vida. Eu tava vindo para cá pensando nisso, tá ficando muito sério, né? Não é bom, isso é bom. Vindo para cá pensando nisso. Em uma das empresas que eu saí há quase 2 anos, e quando eu saí eu recebi várias mensagens no WhatsApp, mas teve várias muito boas, assim, que eu falei, cara, isso é um sinal muito bom de que, cara, eu plantei boas sementes. E uma das pessoas foi de não vou falar o nome, mas foi de uma Uhum. menina, né, que quando a gente contratou ela, o CEO da empresa que ela estava veio cobrar. Pô, mas vocês tiraram a menina daqui, não sei o que, blá blá blá, e que a gente fosse parceiro. E chegou na menina, e a menina estava bem abalada. Eu nem sabia que ela estava abalada. Uhum. Mas eu lembro que eu desci para a cozinha e encontrei ela. Eu falei: você viu que chato que aconteceu? Eu falei: não. E aí eu perguntei: como é que você está se sentindo? Aí ela falou, só que para mim aquilo na hora, assim, não foi. Cara, eu planejei fazer isso para causar impactos. Aconteceu. E quando eu saí, ela veio falar: lembra aquele dia? Aquilo lá fez toda a diferença para mim, para eu continuar aqui. Você ter mostrado preocupação num dia que eu estava numa situação, é, uma situação mais delicada. Então, essa questão de, cara, de como você trata as pessoas, eu acho que é algo que eu tento, por mais que, cara, talvez venha um monte de gente falar: pô, você não me tratou assim, e isso acontece, mas é algo que eu tento seguir. Minhas filhas vão comentar: pai, você gritou. Bem, pegando bem essa linha, Zé, eu te conheço no momento que você vem para a New Way, né, assume o papel aí da diretoria, enfim, para fazer a parte de gente, de liderança de projeto, de gestão de projeto na época. Você foi conhecido por muitos como o cara que resolveu o problema do Eu mofo. conto essa história do mofo, cara. Na verdade, em toda empresa que vou fazer algum tipo de mentoria, consultoria, entrevista ou café,
Cara, essa história do Mofo, eu vou deixar você contar, mas essa história do Mofo eu conto pra todo mundo, cara. E Zé do Mofo. só fazendo um disclaimer aqui, o Zé foi anunciado para nós durante algumas semanas como o homem que resolveria todos os nossos problemas. Esse aí é o anticristo, né? Mas era como o cara que veio para arrumar a casa. E na época a empresa ficava literalmente numa casa onde as maritacas comiam fio. No dia da a gente jogava bola. Jogava bola no fundo, tinha um mofinho no teto. E teve uma vez que a gente ouviu essa história. Era quebrada. A gente ouviu essa história pela enésima vez e, cara, tava um pouco puto. E aí alguém soltou. Tomara que ele comece arrumando o mofo da sala do financeiro. E aí você vem... Cara, primeiro contato foi com um gerente de projeto. Na época eu era suporte, vivia brigando, arrumando briga com o japonês. Wilton, te amo, Wilton. Lembra? Ele ligava lá, bravo, e eu desligava o telefone. Pela Natura. E você trouxe para nós um conceito novo e que para mim foi muito importante, que é falar sobre cultura organizacional. Na época, e hoje a gente ouve muito falar sobre isso, eu ainda tenho dúvidas sobre cultura prática e cultura teórica, porque muita coisa é teoria. A cultura do Instagram, a cultura do Google não aplicada. Mas foi o primeiro contato que nós tivemos com cultura organizacional, com gente no foco. E aí bate muito com o teu discurso sobre se preocupar com... Inclusive, cara, eu acho que você não vai lembrar, e por isso que eu falo que esse projeto chama Mentoria, por ter motivo. Uma viagem, a gente estava voltando, a gente foi para São Paulo junto, inauguração da sede da New Way lá. A primeira? Não, a Faria Lima. Não. Já era na Pinheiros. Aquela que teve champanhe? Aquela que teve champanhe e tudo mais. E na volta a gente tava falando sobre liderança. Eu, você, Samuel Kitazumi e Mirella no carro. Você, Mirella? Então Enfim, sim. Tô tentando fazer a linha do tempo na minha cabeça. Foi na inauguração da New Way, que era nova lá. Tá. E na volta a gente tava falando sobre liderança. Eu tinha um pouco de rusgas por ter levantado a bandeira de algumas coisas e nunca tinha sido intitulado sobre liderança, sobre gestão, nunca tinha me dado, eu tinha um pouco de birra com isso, e foi no momento que você me fez uma pergunta fatídica, que eu não soube responder, eu aprendi essa resposta ao longo da jornada, inclusive empreendendo, e hoje você clarificou isso e assinou a pergunta que lá atrás. Você me disse assim, por que você quer ser líder? Por que você quer gerir gente? E na verdade isso é treta, cara. Eu sou cristão, né? E minha vida inteira eu frequentei igreja. E aí, cara, nessa vida eu sou uma pessoa que eu tenho um senso crítico bem chato, assim, algumas coisas. E aí eu falo que tem alguns papéis na vida que você buscá-los. Vou dar um exemplo para quem, eu quero ser pastor. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu quero ser pastor. Então, para mim, você não serve. Cara, ninguém quer isso. ninguém quer resolver problema dos outros. O cara não sabe o que faz. Pois é. Então, igual o cara falou assim, não, eu quero ser líder. Então, você monta uma empresa totalitária, que só a estátua vai estar lá, as pessoas vão adorar, porque líder é escolha. E, assim, na maioria das vezes, você tem... vou ser fofinho agora. É igual o Pequeno Príncipe, né? A gente é eternamente responsável por aquilo que a gente cativa. Eu acredito muito nisso. Eu ouvi uma frase do Eric, do outro vice-presidente, uma pessoa que eu admiro muito, né, na época de política, né, que todo mundo sabe como foi. Ele falou assim, cuidado com o que vocês vão soltar em redes sociais. Porque um líder na Pascoaluta é líder de todos. Cara, essa frase faz muito sentido para mim, sabe? Então, você é responsável por todas as suas atitudes. Espelham em você, elas escolheram se espelhar. É o momento que elas decidem. Então, assim, é bastante responsabilidade. E concordo com você com o fato de que você não é eleito um líder, certo? Que as pessoas não é autoproclamado, mas existem alguns pontos que precisam ser desenvolvidos em uma pessoa que almeja crescer e ter
E com essa tua experiência de cultura organizacional, toda essa tua jornada, trabalhando em empresas como a Dextra, que inclusive foi comprada pela Mutante, se eu não me engano. Foi revendida depois para Ah, CIT comprou. Cara, CIT multinacional, então assim, o que a pessoa que almeja cargos de liderança, quais são os atributos importantes para o desenvolvimento dessas pessoas? Tá, eu acho que o principal é quando você olhar para uma pessoa, enxergar um degrau, tô brincando. agora a gente vai se cancelar. Dá para cortar? Cara, e eu acho que muita coisa foi de vendo. Eu tive muito bons líderes na minha carreira, né, que até hoje alguns eu, por mais que faz algum tempo, mas que eu me inspiro assim e levo para a vida lições que eu tive desses bons líderes. Então a Arca era uma empresa jovem que estava evoluindo, mas eu tive também ali uma escola, e foi acontecendo. Só para falar da história, eu cheguei na Arca ao cargo de gestão, depois passei ao cargo de diretor do time de customização. A gente tinha um time nas Filipinas, time do Brasil, e depois chegou um momento que eu falei, cara, eu quero algo a mais, que eu não consegui encontrar em Bauru, e fui para a Dex. Perdi só contar uma história que eu conto para todo mundo Claro. do porquê a Dex fez sentido para mim. Eu estava num momento que eu estava questionando algumas coisas que já na empresa não batiam com o que eu acreditava, né? E aí fui para Campinas fazer entrevista, indicado por um amigo, um grande amigo meu, Danilo. E aí cheguei, sentei no sofá assim, de espera, e tinha alguns troféus. E um deles era do GPTW, que eu nem sabia o que era na época, a gente está falando em 2011. E assim, o primeiro lugar em ouvir e inspirar. Cara, eu olhei aqui e falei, cara, isso faz sentido pra minha vida, eu quero entrar aqui. Aí fiquei lá na entrevista umas 4 horas para poder fazer todos os processos num dia só. E acabei entrando lá. Então a Dexter para mim foi a grande escola de liderança, de cultura, de respeito, também de performance, de agilidade. Então, muitas coisas que eu prego hoje, que eu passo à frente, foram inclusive coisas que eu implementei na Anyway. Grande espelho para mim foi a Dextra, né? E tem um episódio assim que, cara, para mim marcou minha vida. A Anyway ganhou alguns prêmios do GPTW, né? E a gente estava numa premiação de tecnologia no ano, e a Dextra também estava lá. E a Dextra ganhou no primeiro lugar. Uhum. E a Anyway foi lá, recebeu o prêmio, foi numa posição muito boa também. Na época, acho que a gente ficou em sexto, e a Dextra ficou em primeiro. E aí, um dos sócios da Dex estava lá, que é o Zé Guedes, e aí ele me viu. E aí que eles foram tirar foto, ele falou assim, Zé, vem que você também faz parte disso. Cara, já fazia 3, 4 anos que eu tinha. E aí eu até fiz post, textão no LinkedIn, porque assim, para mim, mostrou porque de fato eles estavam em primeiro lugar, assim. Também ajudei, tive a colaboração para participar da foto, foi, por mais que fosse algo simbólico, mas para mim fez muito sentido. E novamente vem para mim falar da questão das sementes. Cara, se eu tivesse sido negligente, se eu tivesse causado problema na minha saída, cara, eu não teria essa abertura. Tanto que quando eu deixei a Anyway, a primeira empresa a abrir uma porta para eu voltar foi a Dexter. Verdade. E aí eles já tinham sido comprados pela Mutante. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelos sócios, assim. Eu tive uma mentora fora da curva, que hoje ela está nos Estados Unidos, chama Edith Martins. Então, vindo aí, ó, segue a Edith Martins no LinkedIn, é excepcional. Ela me ajudou muito com as dificuldades que eu tinha, com previsão, conseguir participar mais de reuniões, ser mais crítico. Crítico eu sempre fui, mas expor, né, as minhas opiniões como contrapontos, lidar com o cliente, lidar com o time. Então, para mim, assim, foi uma escola de eu olhando como ela fazia, ela me dando toques. É muito fácil dizer, tipo, respeite as pessoas, cara, direcione as pessoas, instrua, dê feedback, e você vê no dia a dia eu não faço nada disso. Eu aprendi com alguém que era excelente naquilo que direcionava. E o bom líder, ele tem que ser fofinho. Por que eu te falo? Eu hoje tenho pessoas que trabalham comigo e o Pedro tá aqui para não deixar me mentir. E eu sou muito duro, cara.
Eu sou assim, às vezes eu não sei acariciar muito, então se eu tenho que. Se eu tenho alguma coisa que está em descompasso, a minha correção ela é mais dura. O líder ele tem que ser fofinho para ser humano. Não, cara. Eu acho que, na verdade, isso é sempre assim, um equilíbrio, né? Eu sou uma pessoa mais calma, eu não sou o cara que vai chegar gritando nem quando eu tô bravo, nem quando você me vê gritando, porque eu passei do ponto, assim, total. Ou se tô feliz porque eu vou ter outro filho. Só um disclaimer aí, porque eu também não grito, né? Acho que eu nunca gritei com ninguém aqui. Então, E aí, eu tenho, assim, eu e meus exemplos. Ainda na Dextra, a gente tem uma empresa que chama CTS. E aí, um dia eu peguei esse projeto, né, que estava sem gestão e peguei, aí as coisas estavam meio bagunçadas e eu fui apresentar o resultado das últimas semanas de desenvolvimento pro cliente. E esse cara chama Cassiano, eu sei que, cara, são histórias que eu guardo, assim, que como a do Mofo, essa da gestão, da Dexter, eu uso para representar para as pessoas o que eu acho sobre liderança. E aí, o entrega estava ruim. Aí o Cassiano ouviu, a gente falou de todos os problemas que a gente teve naquele sprint e tal. E aí o Cassiano começou a ficar aquela entrega. O Cassiano não levantou a voz, o Cassiano não falou um palavrão, o Cassiano não bateu na mesa, mas ele, num tom de voz moderado, calmo, coerente, esfregou nossa cara no asfalto. Então, assim, eu saí muito mal. Falei, ele conseguiu passar o recado de que a entrega estava muito ruim, sem, sem ser desrespeitoso. Então, assim, eu acho que para tudo na vida tem jeito. E aí, você não precisa mesmo xingar, mostrar que você é o gorila da bola azul, para poder passar um recado. E aí uma vez e aí para mim não é questão de, é um líder humano, mas e o maior respeito não está em eu vou abraçar e vou botar um unicórnio pela boca. Aí você se tratar para mim adulto como adulto. Então assim, você é adulto, você sabe das suas responsabilidades. Eu não preciso vir aqui falar com você, precisa pagar a escola da sua filha, você sabe. Então quando eu contrato um desenvolvedor, tem que estar claro para ele o que é esperado do papel dele. E se ele não entrega aquilo e continua recorrentemente não entregando, também para mim é uma atitude de respeito e falar, cara, você entrega que eu espero de você, você não vai conseguir me dar. Então, obrigado. Vai encerrar a nossa relação comercial por aqui. Então, assim, eu não posso. É muito fácil falar, mas eu acho que na minha carreira muitas vezes eu confundi. Querer ser o mais amigo, de agradar tudo, de deixar todo mundo feliz. Mas no fim, quando a gente faz isso, a gente causa um problema que as pessoas não se desenvolvem. A pessoa que. Eu travo o desenvolvimento. Eu sou uma pedra no desenvolvimento das pessoas. Se acomodam. Assim, eu vou trazer para minha vida, às vezes que eu fui no desconforto. Eu sou adepto a isso. Eu tenho um problema, né, cara, com o tal do elogio, até com cliente, a gente é assim, e é um problema porque não gostar disso, ou não me preocupar com isso, não faz que as outras pessoas também nos preocupem, que é o tal do elogio. Cara, pra mim, Minha esposa fala isso. O que tá funcionando bem, tem que tá funcionando bem. Foi por isso que o cliente, por isso que ele me contratou. Eu quero saber o que não tá legal. Então eu acabo pecando. E só um disclaimerzinho, eu tive uma experiência dessa, sabe com quem? Com a Carol da Coca. Na primeira entrega que nós fizemos lá, do bot, ainda nem chamava Dina, a gente não tinha criado toda a parte persona. Eu não me recordo quem estava comigo na reunião, mas eu me lembro da frase que ela olhou na reunião, ela falou assim, vocês estão contentes com essa entrega? Nossa. E a Carol é uma pessoa extremamente de humana. Pessoas. Extremamente humana. E ela viu, a gente fez a apresentação, ela testou o projeto, ela olhou e ela olhou pra gente. Gente, vocês estão felizes com essa entrega? Isso foi o estopim pra gente revisar todo o projeto, e aí foi que nasceu a Dina, que, enfim, que virou um projeto case lá por muito tempo. E aí a gente entra, resolvemos um paradoxo, então, o líder humano, ele às vezes ele é duro, ele só não pode perder o respeito com as pessoas. Mas pensa só, não vou espiritualizar, mas eu vou pegar uma referência de liderança que, por exemplo, você está falando de um líder humano. Não vou fazer disso aqui uma pregação, tá?
Mas Que seja. a gente tem grandes livros que a gente tem hoje se inspiram no modelo de Condição de liderança de Jesus. Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para mim, a gente vai entrar na discussão teológica, e, cara, eu gosto muito de uma definição que era 100% Deus, mas 100% humano. Então, assim, nós somos humanos. Pode ser que em algum momento a gente está suscetível a um dia ruim, alguma coisa assim, e a gente não vai conseguir ser. Ou às vezes a gente não está querendo investir um tempo para dar um feedback ruim, a gente deixa passar o que não é bom, mas nós somos humanos, assim, e o fato de ser humano deixa a gente com várias características que podem ser boas ou ruins, né? Então, quando você vê Jesus Cristo repreendia, Jesus Cristo elogiava, né? Então, assim, para mim é também uma grande Em referência. momentos pontuais, Em momento irou-se, chorou. Então, assim, cara, nós somos líderes humanos, mas eu acho que tem uma cartilha, assim, boas práticas, que faz sentido. Então, assim, um cara extremo, acho que é encontrar o equilíbrio. Um cara extremamente intransigente é ruim, da mesma forma que um cara extremamente relapso, que agrada a todo mundo, também vai ser ruim. Trazendo um outro paralelo disso, para quem é pai vai entender muito bem, se você só fala assim pro teu filho, você está estragando ele. Se você só fala assim pro teu filho, se você só é amigão dele, tá estragando ele. Sim. Em algum momento ele vai ouvir um não e ele não vai saber assimilar isso. Só passar feedbacks positivos para um profissional enquanto líder, ou só ser um líder fofinho que abraça todo mundo e se indispõe com a sua liderança, com a autogestão, é ruim, porque no momento que você precisar falar não, ele não vai entender. Esse código, esse feedback negativo, ele nunca teve, ele não sabe como se comportar. Então, eu concordo com você. E aí a gente entra num ponto que foi um paradoxo para nós, que é uma cultura bem estruturada, muitas vezes é antagônica a uma cultura de resultado. É um paradoxo e nós vivemos isso em algum momento, a gente não quer entrar no ponto mas que para você ser uma empresa performática, uma empresa que entrega resultados acima da média, você tem que abrir mão um pouco dessa cultura de gente e como funciona isso na prática, Zé? É uma discussão, cara, que dá para levar horas falando. Na verdade, eu acho que assim, a gente tem minhas grandes discussões e grandes conflitos, no bom sentido, em relação a isso. Primeiro, qual que é a definição de cultura? Assim? Porque, para mim, o ser humano é um ser que vive em grupo, é um ser que, cara, desde o princípio aprendeu a se reunir em tribos e replicar comportamento. Então, por exemplo, na minha casa tem uma cultura. A gente raramente toma café da manhã junto. Mas na maioria dos dias, quando é possível, a gente toma café da tarde junto. E a gente janta muito tarde. E dorme muito tarde. Então, cara, isso são comportamentos daquela pequena... Não é tão pequena assim, né? É uma squad já, esse né? grupo de pessoas. E aí tem uma frase, assim, sem querer parecer o cara das frases de para-choque de caminhão, fala que a cultura de uma empresa ela é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Então, assim, ó, na minha casa, um comportamento eu tolero, a gente jantar tarde, tá ok. Mas uma das minhas filhas respeitar a mãe não é um comportamento aceitável por nenhuma das meninas, nem por ninguém que convive naquele ambiente. Né? Então é uma coisa que a gente não tolera. Então a gente tem lá os nossos combinados para que o dia funcione. E para mim a empresa é a mesma coisa. Acho que o meu grande ponto é que assim, às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Uma empresa tenta colocar. Cara, e cultura para mim nunca foi videogame, sorvete, mesa de sinuca. Dane-se essas coisas, saca? Pode não ter e ter uma boa cultura. Cara, eu já vi empresa que tem que ninguém usa. Uma vez eu fui, não vou citar o nome, mas uma empresa, cara, que era muito hype, assim, lá em Campinas, né? E aí um cara bem referência para mim, assim, tinha cozinha, tinha cozinheira,
tinha cerveja, tinha videogame, tinha patinete. Aí o cara chegou e falou assim, tá vendo esse silêncio? Ele falou assim, isso é medo. Tá vendo que ninguém tá usando nada? Então aquilo eu fiquei pensando bastante. Então, cara, não é isso que faz a cultura. Assim, se você tá na sua empresa, você acha que você precisa ter isso, meu, pá, não investe seu dinheiro nisso, segura aí. Né? Porque para mim, a cultura vem, a gente tem muita empresa que tem dono, que tem sócios. Cara, se você não vive aquilo, tem um livro que chama de cultura organizacional, chama Walk the Talk. Walk the Talk é uma frase, tipo, uma gíria, assim, cara, tem que viver O aquilo que que você fala? fala. Né? E muitas empresas não têm, cara. Nesses últimos tempos, tive a oportunidade de. Eu sempre vou citar como exemplo que eu falei que é minha escola de cultura. Cara, os sócios da Dexter viviam aquela cultura. Então, tem um exemplo, assim, que uma vez estava faltando lugar no estacionamento e tinha uma lousa que você poderia colocar dúvidas, né, sobre. Uma pessoa foi lá e falou assim, então, os gerentes podiam parar o carro dentro da empresa. Os carros dos gerentes são mais importantes que os nossos carros. E aquela pessoa, você pode falar, numa empresa tradicional, hierarquizada, quadradona, aquela pessoa ia ser punida. Não, aquilo gerou uma discussão e os sócios foram atrás para abrir mais vagas de estacionamento. Então, assim, isso para mim é um exemplo de uma cultura onde você tem segurança psicológica para ser quem você é, para questionar as coisas que não estão boas e você não vai ser retalhado por isso. Só voltando à pergunta, mas uma empresa com uma cultura, qualquer empresa sem estratégia, para mim, a não ser que seja uma empresa muito pequena, que está crescendo, uma empresa sem estratégia, sem saber onde quer chegar e como vai chegar lá, cara, você pode colocar videogame, você pode colocar o que for, você pode colocar o cara mais badalado no mercado, mas se você não tiver abertura, não conseguir ter cadência nessa estratégia e evoluir, cara, provavelmente você não vai sair do lugar. Então, eu acho que é uma combinação de coisas. A cultura vai dizer quais comportamentos você espera das pessoas em determinadas situações. A estratégia vai dizer onde você quer chegar. Então, se a cultura cara, todo mundo pode parar no meio do dia e jogar videogame até anoitecer e dane-se a entrega, cara, você tá fadado a fracassar e você vai pôr a culpa na cultura. Tem uma frase, eu e as frases, né, que fala, tipo, a cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode ter a melhor estratégia, mas se sua cultura não tiver claro os comportamentos que você espera das pessoas, assim, imagina que eu cheguei aqui e vocês não colocam o pé na mesa. Eu vou chegar e vou ver que vocês não colocam o pé na mesa. Por também. Então, as empresas também, se eu vejo que todo mundo trabalha, todo mundo chega no final de um sprint, preocupado com a entrega, com a qualidade daquilo, e já é uma cultura se preocupar com a qualidade, com o foco no cliente, com as habilidades da sua solução, quanto que os meus indicadores de projetos estão bons, estão ruins, todo mundo que chegar vai ver isso e vai acabar, de certa forma, replicando, ou não vai se enquadrar ali e vai acabar saindo desse ambiente. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Acaba sendo o paradoxo, assim, cultura a gente não ensina, cultura a gente vive. É, É o paradoxo positivo do macaco e a penca de bananas. Já ouviu essa história? não. Cara, então os cientistas pegaram um grupo de macaco e colocaram uma penca de banana numa sala, no meio de uma sala e uma escada que dava acesso à penca de banana. Uhum. O primeiro grupo de macacos, quando entraram, tiveram acesso à sala, rapidamente tentaram subir para pegar a banana. Gente, isso é só uma história. Luiz Amel, não vai polemizar. Você tem a capivara também? Ao tentar pegar, os macacos pegavam um cara e davam um cacete no macaco que tentou pegar. E ciclicamente. A ponto dos macacos que mais apanharam perderem o desejo de buscar a banana lá em cima. E conforme eu trocava os autores, então eu pegava os macacos que mais apanharam e tirava ele e colocava um macaco novo. Chegou um ponto que a leva de macaco que entrou não aprendeu a buscar, porque o comportamento de quem estava já não era aí, né? Óbvio, trazendo isso para o lado positivo ninguém vai bater em ninguém dentro de uma para construir uma cultura. Às vezes bate. Mas cultura é vivida. Então a gente tem uma definição em conjunto, mas cara, é o que o Pedro faz individualmente vai justificar a cultura para o outro e para o outro, a ponto de você não precisar ter uma cartilha de cultura, um manual de cultura. E assim, e é uma coisa que você leva anos para construir, mas se você vê alguém que é o porta-voz,
é um executivo da empresa, tendo um comportamento fora daquilo, isso se constrói muito rápido. E aí é uma cultura muito frágil. E aí bate em cima do ponto da frase do Eric. Eu adoro frase, então para mim vai ser um podcast que eu vou revisitar várias vezes, porque... uma hora já de papo, Zé. Uma hora já de papo. Fala, hein? Falo pra Pardal. Sempre falei. Que você é líder de todo mundo. E aí, até assim, é difícil sintetizar tudo isso, por mais que a gente está conversando já faz bastante tempo, e numa definição muito clara, assim, dessa questão, tipo, a performance e uma cultura. Primeiro que tipo, é desmistificar que, cara, não é a cultura de videogame, de escorregador, que vai te dar resultado. E isso até é uma isca, né, Zé? Assim, ó, você até pode atrair mais pessoas, isso pode até ser uma estratégia de contratação, mas isso não sustenta. Não com Glassdoor. Conhece o Glassdoor? Conheço. Então, com o Glassdoor hoje não, porque assim, eu não entraria em nenhuma outra empresa que tem o Glassdoor. E você vai lá, tem uma nota cagadíssima lá, talvez você não entre. Mas eu acho que assim, tem coisas que são como se fosse uma motivação higiênica. Que assim, é algo que você vai sentir falta se você não tiver. Ela não é essencial para você viver, mas se você, tipo, escovar o dente. Talvez tem gente que viva sem escovar o dente, mas se você deixar de escovar o dente, vai te fazer falta. Então, assim, é uma motivação higiênica. Então, ter um lugar ali para você, num dia muito difícil, dar uma despressurizada, tudo, cara, eu não estou criticando quem tem. Mas isso não qualifica a cultura. Isso não é cultura. Legal. Eu acho que, assim, teve momentos que eu acho que quem consegue escrever, assim, os momentos que você espera ter uma cultura muito mais escrita mesmo, para mim faz todo sentido. Um manifesto, alguma coisa. Pessoas entrarem e saber, cara, aqui se trabalha dessa forma, as pessoas se relacionam dessa forma, mas isso é só um dos pilares. Assim. Tem que ter uma estratégia clara, como você vai rentabilizar a sua empresa, onde você quer chegar. Então, tudo isso, só uma cultura boa. Não sustenta também. Não, e até a própria questão de... É também uma questão. E a gente trabalha com, sei lá, tudo que a gente... Todas as decisões que a gente toma são com base em dados. Todo ano, ou, sei lá, frequentemente no ano a gente para rever e criar estratégias diferentes. Também vem de cultura. E, cara, eu acho que ela tá ali, não é algo que você consegue... não é algo material, mas é algo que está permeando todos os relacionamentos que acontece. Show de bola. Cara, esse episódio já valeria por essa aula. E eu falo, cara, a gente não errou em chamar o podcast de mentoria. Porque eu paguei. É uma mentoria. E agora vamos falar de Zé, presente, futuro. O que tem feito e quais são os planos aí para a vida, Zé? Ter mais uns 3 filhos. Não? Atualmente eu tô... Cara, eu acho que assim, depois que você tem um certo nível de autonomia na sua vida profissional, não é tão simples você se encaixar no CLT. Né? CLT é algo que eu não desejo. Né? E eu tive esses tempos, passei por New Way, passei pela Pascaloto, e já tive essa experiência fracassada de empreender, depois tive uma experiência bem legal de também, assim, a New Way já existia, mas eu me considero alguém que ajudou a New Way também. Então, para mim também foi um case, né? Foi um case de empreendimento. E aí eu tive a oportunidade nessas empresas de passar por tecnologia, mas hoje que eu não seja um cara extremamente técnico, mas eu entendo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, eu aprendi sobre produto, e eu tive também a liberdade de aprender muito sobre pessoas nas empresas que eu passei e atuar bastante na área de pessoas. E aí eu falei, cara, eu quero, para 2023 eu já tinha pensado, quero começar a me arriscar empreendendo novamente. E aí num dia lá de inquietação, de tédio, eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um nome e um logo. E aí eu criei um nome e um logo, hoje você consegue fazer, cara, não é com a qualidade que... Foi no concorrente, cara. Ele foi no concorrente. O concorrente foi um site. Ai, cara. No mesmo esquema da UOL, ele pegou o CPF da mãe e... Pois aí, não paguei. Eu nunca roubei cartão de crédito, gente.
Eu nunca prejudiquei financeiramente ninguém além do UOL. Ai, contrata eu, UOL. E aí, e aí eu decidi, falei, cara, eu quero tentar de novo, né, empreender. Até tive algumas propostas para fazer produto. Cara, eu já tinha, ainda antes de entrar no Way, eu tinha prestado consultoria, prestei consultoria de início de projeto, de Scrum. E aí, quando eu entrei na Pascoloto, eu entrei como consultor, então eu entrei na Pascoloto para trabalhar, ajudar na transformação digital, que acho que é uma coisa que todas as empresas, principalmente de call center, estão focando, né? Com os desafios que vem por aí. E aí, a gente estava olhando muito para produto digital, para agilidade, para estrutura de times. E aí, nesse meio tempo, eu acabei entrando e assumindo uma posição de diretor de produtos. Saí no final do ano passado. E aí, todas essas experiências enquanto trabalho de consultoria e também, ao longo da carreira, alguns trabalhos de mentoria, me fizeram, cara, eu vou tentar, ao invés de tentar uma posição, fui uma empresa, em várias empresas de negócios, setores diferentes, para poder colaborar com esse conhecimento. Então, eu criei a Thrive, que é uma consultoria para tecnologia, produto, pessoas, gestão, liderança. E estou prestando alguns trabalhos, comecei há alguns meses, já estou prestando alguns trabalhos para as empresas de tecnologia de Bauru, tentando, tateando o mercado e alavancando. E o que é legal é que você, ao longo desses 20 anos ligados à tecnologia, você encheu várias caixinhas de ferramenta, né? Pois é. Eu acho que assim, você pode ver, pô, você é um cara que fez a sua carreira em produto. Cara, eu sou uma pessoa que teve oportunidades em várias áreas. Então, se a gente quer discutir, por exemplo, não a nível de arquitetura, mas, cara, de todo um fluxo de desenvolvimento de software, de estruturação de time de software, cara, eu tenho esse know-how para apoiar. Se a gente falar sobre produtos, sobre processos de produto, sobre lançamento, acompanhamento, métrica, cara, times de produto, também tem esse know-how, já trabalhei. Se a gente quiser conversar sobre pessoas, eu não estou falando de RH, e sobre sistemas de RH, mas especialmente para tecnologia, de avaliação, ciclo de desempenho, cargo e salário, feedback, ferramentas para gestão, one-on-one e tudo mais. Também tenho know-how com isso, né? Tipo, cultura organizacional. Então, acho que a New Way também foi um case de grandes prêmios que a gente conta dessa cultura. Então, quando o GPTW não era tanto esse commodity que é hoje, a gente foi referência. Eu estava até conversando com uma pessoa que falou, naquela época vocês eram referência aqui, né, no interior de empresa com uma cultura forte. Então, tudo isso foi algo que a gente construiu, não sozinho, eu também apoiei na construção lá dentro. E aí, estou pegando todo esse conhecimento para empresas que podem ser nativas ou não digitais, ou que estão tendo alguma dificuldade em relação a isso, a entrega, a agilidade. E eu não falo de agilidade como eu vou ensinar Scrum para ninguém. É muito mais profundo que isso. Sem dúvida. Então, eu tenho falei muito no tempo que eu tive, você falou, estou trabalhando nisso agora de novo. Gosto muito de estudar sobre isso, modelos horizontal, agilidade e tudo mais. E aí, todo esse conhecimento tentando aplicar para negócios que estão tentando desenvolver, ou quero criar uma área nova de produtos, quero alavancar os resultados da minha área de tecnologia, ou, cara, eu preciso aqui olhar para o ciclo de desenvolvimento dos profissionais de tecnologia e produto, ou ter uma liderança que ainda precisa de uma maturidade maior, ou eu estou ouvindo muito falar sobre agilidade, quero implantar, ou tenho tentado e não tenho tido resultado. Cara, eu acho que a consultoria que eu estou fazendo vem para apoiar. E acaba sendo um ciclo novo, para quem... um fôlego novo para quem tá. Porque quem vive do negócio tá preso nos problemas do dia a dia, nos problemas que o negócio tem. Quando você olha para uma consultoria que vem de fora, e é óbvio que não é aquele cara que vai criticar tudo que tá teoria da terra arrasada e vai embora. Tá tudo errado aqui, me paga e resolvo. Mas você trazer esse olhar de fora, e mais importante que isso, olhar de quem já experienciou, viveu, testou coisa, cara, é fundamental. E, cara, vamos quase 1h30 de bate-papo, não quero mais tomar muito mais o seu tempo. Como que as pessoas te encontram? Nós vamos colocar todos os links, seus links aqui na descrição desse episódio, mas como que as pessoas encontram o Lixa?
Cara, eu sou uma pessoa muito ativa no Instagram. Low profile, No total. Instagram, no LinkedIn. No Instagram eu só posto coisa aleatória, assim, criança, moto, Polêmica. né? Polêmica, né? Às vezes eu solto umas caixinhas de pergunta. Mas você me encontra no José Roberto Campos, no LinkedIn, também no Instagram. Enfim, acho que são as maneiras mais fáceis de falar comigo. Vou pôr meus. Acho que não é uma boa ideia. Então, vocês podem me achar por lá. E eu tenho... Pode ser que o Walt ache mais fácil você Pois deixar o seu vai me telefone. cobrar lá, igual. E aí, a consultoria que eu tô trabalhando agora, alavancando, chama Thrive. Mas é mais fácil achar José Roberto Campos no LinkedIn. Deve ter alguns. Me acha lá, manda uma mensagem. Inclusive, quem quiser, cara, eu tenho uma dúvida de carreira, para onde eu vou. Eu tô criando um produto agora, um café sem compromisso nenhum. E eu acho que uma das coisas que eu gosto bastante da comunidade de tecnologia, você ajuda. Então, quem tiver a fim de tomar um café, conta comigo. Muito, pessoal, muito. Esse é o Lixa. Zé, só pra te falar que a gente tem muito mais o que conversar ainda, viu? É só para esse episódio não ficar tão longo. Tenho certeza que vou te convidar para uma segunda rodada. Demorou. Pessoal, esse foi o Mentoria de hoje, com essa lenda, o homem das histórias. Então, se você gostou desse episódio, vou ter que te pedir de novo, senão o Pedrão vai brigar comigo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa aí, ativa o sininho, senão você não vai receber as próximas notificações. Só fazendo uma correção, o episódio do Junqueira sobre vendas já saiu. Então, você saindo daqui já pode pegar, abrir o YouTube lá e já dar uma olhada, aprender tudo sobre vendas, que o bicho é um monstro. Então eu espero vocês no próximo episódio, Lixa. Valeu, obrigado. Pelo convite. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, turma.